Você já se sentiu como se estivesse em um lugar onde as coisas estavam saindo do controle? Talvez seja uma situação no trabalho, na sua família ou até mesmo no seu coração. Você sabe que algo está errado, mas em vez de voltar atrás, continua seguindo pelo mesmo caminho, esperando que as coisas melhorem magicamente. Mas no fundo você sabe que isso não vai acontecer. Foi exatamente assim que Judá se encontrou na época de Jeremias. A rebelião deles contra Deus os havia levado à beira da destruição, e mesmo assim, eles ainda se recusam a voltar atrás. Essa passagem é um lembrete sóbrio do que acontece quando endurecemos o coração e nos recusamos a nos arrepender. Mas também é um chamado à ação, um convite para encarar a verdade sobre o nosso pecado e voltar para Deus antes que seja tarde demais. Vamos começar com o ponto principal. O pecado, quando não é controlado, leva à destruição. Deus está sempre pronto para perdoar, se estivermos dispostos a nos arrepender. A história de Judá é um exemplo trágico do que acontece quando ignoramos os avisos de Deus e continuamos em um caminho de rebelião. Mas também é uma história que nos desafia a examinar nossos próprios corações e perguntar: existem áreas na minha vida em que estou me recusando a voltar para Deus? Essa passagem começa com uma imagem vívida do sofrimento de Judá. Jeremias descreve uma seca severa que deixou a terra rachada e estéril. O povo está desesperado. Os nobres enviam seus servos para buscar água, mas as cisternas estão vazias. Os agricultores estão desanimados e até os animais estão sofrendo. A corça no campo abandona seu filhote recém-nascido porque não há capim. Os jumentos selvagens ofegam como chacais, seus olhos falhando por falta de alimento. É uma cena de devastação total. E por quê? Por causa do pecado deles. Jeremias não mede palavras. Ele diz, cito: embora os nossos pecados testemunhem contra nós, faze algo, Senhor, por causa do teu nome. Pois temos nos rebelado com frequência, pecamos contra ti. Jeremias 14, 7. O sofrimento de Judá é resultado direto da sua rebelião contra Deus. Mas aqui está a parte mais dolorosa. Mesmo em meio ao sofrimento, Judá se recusa a se arrepender. Eles apenas cumprem os rituais. Eles jejuam, eles oferecem sacrifícios. Mas seus corações estão longe de Deus. E então Deus diz a Jeremias: não ores pelo bem-estar deste povo. Embora jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Em vez disso, eu os destruirei com espada, fome e morte, e peste. Jeremias 14, 11 e 12. Deus vê através de seus rituais vazios. Ele sabe que seus corações não estão verdadeiramente arrependidos. E por isso ele declara que o juízo está chegando. Mas ouça, fica ainda pior. O povo de Judá não está apenas ignorando os avisos de Deus. Eles estão sendo enganados por falsos profetas. Esses profetas estão dizendo ao povo o que eles querem ouvir. Vocês não verão a espada nem sofrerão fome. Na verdade, eu lhes darei paz. Uma paz duradoura neste lugar, Jeremias 14, 13. Mas Deus diz que esses profetas estão mentindo. Ele não os enviou. Eles estão falando a partir de suas próprias ilusões, e suas mentiras estão afastando ainda mais o povo de Deus. E assim, Deus declara que esses falsos profetas perecerão justamente pelas coisas que disseram que não aconteceriam, a espada e a fome. E o povo que os escuta sofrerá o mesmo destino. É um quadro sombrio, mas é algo ao qual precisamos prestar atenção. Porque a verdade é que não somos tão diferentes de Judá. Vivemos em um mundo cheio de vozes nos dizendo o que queremos ouvir. Faça o que parecer certo.
Você não precisa se preocupar com o pecado. Deus só quer que você seja feliz. Mas essas são mentiras. E se as ouvirmos, elas nos levarão pelo mesmo caminho que Judá seguiu, um caminho de destruição. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos levar a sério o perigo de endurecer nossos corações contra a verdade de Deus. Cada vez que ignoramos os avisos de Deus, nos aproximamos de um ponto sem retorno. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado com as vozes que escolhemos ouvir. Estamos nos cercando de pessoas que nos dizem o que queremos ouvir? Ou daquelas que falam a verdade de Deus com amor? Qual delas é? Precisamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos chama à santidade. Ela nos chama ao arrependimento. E se estamos ouvindo vozes que contradizem isso, estamos em perigo. Precisamos estar enraizados na palavra de Deus, para que possamos discernir a verdade da mentira. E por fim, precisamos lembrar que Deus está sempre pronto para perdoar. Mesmo em meio à rebelião de Judá, Deus oferece esperança. Ele diz: se você se arrepender, eu o restaurarei para que você me sirva. Jeremias 15:19. O desejo de Deus não é nos destruir, mas nos restaurar. Mas a restauração começa com o arrependimento. Precisamos estar dispostos a nos afastar do nosso pecado e voltar para Deus. E quando fazemos isso, Ele promete nos perdoar e nos restaurar. A história de Judá é um chamado para examinarmos nossos corações, nos afastarmos do pecado e voltarmos para Deus. Porque o pecado leva à destruição, mas o arrependimento leva à vida. Então, não endureçamos nossos corações como Judá fez. Vamos ser rápidos em nos arrepender, rápidos em voltar para Deus e rápidos em receber o seu perdão e restauração.